Martinelli, o que faltou hoje para que o Fluminense saísse com o melhor resultado no seu primeiro clássico do Campeonato Carioca? E você considera que o resultado foi normal ou foi ruim para o Fluminense? Acho que quando a gente entra em campo, a gente entra para ganhar. A gente não ficamos felizes com o empate. A gente buscou a vitória. Mas eu acho que foi um jogo muito truncado, cara. Um clássico, os dois times duelando bastante. Foi um jogo muito truncado. E eu acho que também no segundo tempo ali o jogo parou muito. Então acho que ficou mais difícil ali. O jogo parava e tumultuava. O árbitro às vezes acho que se perdeu um pouco dentro do jogo. Mas foi um jogo muito truncado. A gente agora vai ver o que tem para melhorar para seguir essa caminhada. Martinelli, eu queria que você falasse um pouquinho mais da arbitragem. Você falou de jogo truncado, enfim, jogo parado muitas vezes. A gente está vendo o Vasco reclamar muito sobre isso. E aí, pelo que a gente está vendo, pela sua opinião, é uma reclamação dos dois lados, nenhum dos lados, porque aí, agora há pouco o Medel postou nas redes sociais uma foto do árbitro quando era pequeno, com a blusa do Fluminense, já dando a entender contra todos, como se a arbitragem tivesse contra o Vasco e a favor do Fluminense. Não, acho que não teve nada disso não. Acho que o time deles reclamou mais que nós ainda. Toda bola tumultuava, parava, ia dar pressão dentro do árbitro. Então acho que eles queriam tumultuar o jogo. Conseguiram fazer isso. Foi no segundo tempo praticamente quase não teve jogo. Ficou um jogo muito parado. Então acho que o time deles veio com esse propósito de interferir o jogo, ficar parando o jogo. Porque o nosso time é um time de muita intensidade, a gente precisa da bola rolando. Então acho que essa foi a maior dificuldade nossa. Martinelli, tem sido uma constante, nós temos observado, que sempre para tentar mudar o jogo, o Diniz é um cara que mexe muito no time. E a gente tem observado que os jogadores de meio campo, André e você, têm se transformado em zagueiros. Está sendo difícil cumprir essas funções ou já virou uma rotina? É uma coisa que a gente treina bastante nos treinamentos, o Diniz faz muito essas mexidas, então é uma coisa que desde o ano passado a gente já vem fazendo essas alterações, então a gente vai se adaptando cada vez mais. E é um jeito que o time fica bastante agressivo, então é um jeito que a gente está cada vez mais se adaptando, e eu acho que eu e o André ali, a gente tem facilidade de fazer essas funções, então acho que é o melhor para o Fluminense quando ele faz. Ele é um ótimo treinador para fazer essas mudanças. Martinelli, é o novo jogo já seguido de clássico que o Fluminense não vence. Isso tem incomodado o vestiário? Já são 9, o último foi naquela final contra o Flamengo, no Campeonato Carioca. Tem incomodado, né, com o vestiário isso? É difícil, né? A gente tem que ganhar clássico sim. Ainda mais que dentro do Maracanã hoje a gente veio para se impor, veio para ganhar o jogo. Mas nem sempre é como a gente espera que saia o resultado. Mas a equipe foi muito bem, acho que duelou pra caramba, brigou o tempo todo. E eu acho que esse é o caminho pra gente voltar a vencer clássicos. Martinelli, eu queria saber como que vocês estão levando esses jogos de Taça Guanabara. A gente sabe que a Recopa está muito perto, tem um pouco mais de cuidado nas medidas. E a gente teve informação que você chegou a passar mal no intervalo, né? Chegou a vomitar e tudo, mas isso realmente precisou? Não, só foi um problema ali que teve, de mal, de intestino mesmo, mas tô de boa. Esses jogos, o próprio Fernando fala que eu acho que esses jogos são pra gente chegar ao melhor nível nosso, voltar a nossa intensidade, o nosso ritmo. Então a gente está se preparando cada vez mais para esse jogo. Eu acho que a gente vai chegar muito, muito bem nessa final de Copa. Martinelli, falando sobre posicionamento também, a gente percebe que quando o Marcelo está em campo, acaba acontecendo um revezamento quando ele vai jogar pelo meio, né? Por vezes você protege ali o lado esquerdo, por vezes o André, o Lima quando entrou também, e o Diogo Barbosa quando entra isso não acontece, ele ocupa mais aquela posição. O treinamento quando o Marcelo está em campo, para quando o Marcelo está em campo é diferente para vocês darem essa liberdade para ele? Como é que funciona isso no dia a dia? Uma coisa que o Marcelo tem é muita categoria, muita técnica, então acho que é um cara que ajuda bastante a gente na fase ofensiva. Então quando ele sai para jogar um pouco mais ali por dentro, a gente acaba ficando um pouquinho mais para proteger o time, né? Mas é um cara que pode decidir numa bola ali com o perfil técnico que ele tem. Então é tudo treinado, todo mundo sabe as funções que tem que fazer. Então é pra gente ficar bem organizado dentro do jogo. Martinelli, sobre o seu comportamento dentro de campo, você falou agora há pouco sobre ser zagueiro, que é algo que o Diniz faz frequentemente, mas o André fazia muito mais essa função do que você. Não é segredo para ninguém que o Fluminense entende que em algum momento o André deve ir embora esse ano e que você é o escolhido para substituí-lo. E todo mundo diz que você até se encaixa muito melhor, né, nessa função que era a função do André. Você sente também, não sei se é só sensação minha, que de uns tempos para cá
você vem sendo muito mais preparado para ser esse substituto, você vem fazendo muito mais essa função. Se você pudesse falar também se muda alguma coisa com o Renato Augusto jogando como foi hoje para vocês no meio de campo. Acho que nos treinamentos, de início, todo mundo, a gente sabe que a gente vai perder ele, né? Porque é um cara extremamente que merece ganhar o mundo. Então, tenho bastante conversado com o André, as funções que ele faz. Espero depois que ele sair corresponder também bem. E sobre o Renato, é um cara de muita técnica, que vai ajudar muita gente, tenho certeza, nesse ano. Um cara que eu sempre fui muito fã, queria trabalhar com ele. Então, é um cara que pode decidir num detalhe o jogo pra gente. E é um cara que vai ajudar muito no nosso estilo de jogo, tenho certeza que ele vai. A função dele hoje mudou alguma coisa pra vocês? Porque ele era um ponto, mas não era um ponto. Às vezes ele estava onde a jogada acontecia. Não, eu acho que acaba dando mais mobilidade ainda para ele, que é um cara que busca o jogo todo momento. Então, acho que dá facilidade para ele, porque a gente acaba protegendo mais o time ali, eu e o André. Então ele fica mais à vontade para jogar. Então é um cara que vai decidir muito o jogo para nós. Martinelli, eu tinha pergunta para o Carlos sobre a referência quando essas 3 letrinhas LDU aparecem em alguma conversa de vocês, na mente, na lembrança. Você como pessoa, você como jogador do Fluminense agora e como representante da instituição Fluminense assim, pela carga histórica. A gente sabe que é um time que derrotou a gente em 2008, né? Então é uma excelente equipe, mas independente do adversário que fosse, a gente ia entrar para ganhar. Eu acho que eles estão no nosso caminho, então a gente vai trabalhar para conquistar esse título da Recopa. São 2 jogos muito difíceis, inclusive lá, na altitude, né? Mas a gente está cada vez mais estudando, se preparando nos jogos do Carioca para chegar bem nessa final. Só uma curiosidade sobre o Fernando Diniz. Tem alguma diferença comportamental, mentalidade desse Diniz pós-seleção? Curiosidade mesmo sobre essa nova fase dele, que ele deixou lá e agora está de volta exclusivamente para você? Não, ele sempre foi um cara que se dá 100% pro Fluminense. Acho que isso não interferiu em nada não, no nosso relacionamento aqui com ele. Ele se entrega muito pro nosso time, muito trabalho. Então ele sempre esteve 100% dedicado ao Fluminense. Muito obrigado.